Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora terapeuta e sempre venho aqui falar tudo que está envolvido na mecânica quântica, física, ciências, estudos holísticos que estão envolvidos na metafísica, sobre a vida, sobre experiências, exemplos que eu sei que vai conectar com você. E hoje eu venho falar de algo que eu identifiquei na questão de mudar uma situação que eu estava vivendo, que era uma dor muito forte, que eu sempre falei aqui. Eu abri esse canal para falar justamente da história que eu vivenciei com o meu filho e eu entendi o processo. E como eu tinha entendido o processo, foi muito mais rápido o ganho com isso. E muitas vezes a gente identifica uma coisa e acha que vai demorar, porque a gente tem essa consciência de que tudo tem um tempo. É lógico que tem um tempo, mas a questão de sua consciência ainda está preso nessa questão de tempo. Mas quando a gente entende que só o fato de ter imaginado, você já conseguiu exatamente aquilo que você quer, mas você precisa aceitar isso como verdade e continuar acreditando nisso, mesmo não tendo isso no dia a dia ao seu redor. Olha só, esse mundo que a gente cria, que é essa terceira dimensão, agora, a gente sempre está virando, criando esse processo e ele vai o tempo todo fazendo como se fosse um filme. É como se ele estivesse ainda na mesma cena. Só que a cena você quer mudar. Aí você cria a cena que vai vir do jeito que você quer na sua imaginação. E aí você define essa cena e decide qual é a situação. Como a minha questão era a definição da saúde do meu filho, então eu estava procurando a cura dele. Então era a ver com a saúde. E isso pode ser com qualquer doença, gente. Mesmo você estando fazendo um processo muito doloroso, muito difícil, mas se você quer realmente mudar esse processo, você não pode aceitar um diagnóstico e aceitar que a vida não tem mais jeito. Quando a gente decide isso, a identidade que a gente está assumindo é que a gente está doente e que vai morrer. Quando você entende que você está com Deus, com o universo, e você é realmente Deus e essa saúde, então você está num processo, mas você vai mudar isso a partir da sua consciência. É a sua identidade que vai ser mudada. Quando você decide que essa identidade vai se tornar você, você começa a acreditar nisso. É nesse processo, nessa questão de vislumbrar algo como a fé, né? A fé é aquilo que você não vê, mas você acredita, como eu sempre falo aqui, que Jesus disse, aquilo que se você pedir com fé, você crendo, você terá, então você já agradece. Então é exatamente isso. Isso já é mecânica quântica, quando Jesus falou. E isso há muitos anos. Agora que as pessoas estão estudando isso e buscando entender coisas que acontecem, por exemplo, curas que não tinham mais jeito. É lógico que você não tem que deixar, gente, nenhum tratamento que você está fazendo. Só se você não estiver suportando, né? Tem tratamentos que são muito dolorosos e aí você não quer mais sofrer. E aí você decide, até o médico aceita isso. Mas você precisa sempre procurar um diagnóstico no clínico, no especialista, para você ter ideia. O que eu falo aqui é algo que vai auxiliar na sua consciência e você acreditar com isso. Como eu sou terapeuta nessa parte holística, eu estou trabalhando a questão do pensamento, das suas emoções e de como você vai se tornar, como você vai viver a sua postura. Então, vendo aqui no quadro, o quadro é justamente isso, ó. A imaginação começa com a imaginação. Tudo que existe foi criado a partir da imaginação. Uma caneta, esse quadro, essa roupa, qualquer coisa que existe
foi criado a partir do pensamento. Até nós que fomos criados, foi a partir de uma consciência divina. E você pode sim acessar essa consciência a partir da sua imaginação. É nesse mundo de imaginação que nós criamos o que queremos. E aí a gente vai trazer isso como eu sou. Se você se comporta de uma determinada maneira e tudo que você quer, por exemplo, se você não tem dinheiro como você quer, se você não tem uma saúde que você quer, se você não está num relacionamento bom como você quer, ou você até gosta desse relacionamento e você quer viver melhor, compartilhar com essa pessoa, você precisa também criar na sua imaginação. Então, se eu quero essa vida mudar, como é que eu me importaria? Como é que eu me importaria? Como é que eu vou me importar? Postura, pensamentos e acreditar que isso é real, mesmo não vendo. E já se sentir rico. Essa questão de agradecer. Eu agradecia todos os dias. Enquanto eu estava fazendo a questão da imaginação do meu filho, eu agradecia todos os dias que ele estava curado. Eu já agradecia, como se isso realmente tivesse acontecido. Fazia todos os dias, antes de dormir e ao acordar. E a imaginação sempre lá criando as cenas que eu queria ver depois acontecer. E isso é para qualquer coisa, gente. Se você quer ter muito dinheiro, ou mudar a sua profissão, ou mudar qualquer coisa que você não está satisfeito, você precisa mudar como você se sente. Imagine você querendo trabalhar numa empresa e você sabe exatamente onde é essa empresa. Você precisa pegar informações dessa empresa. Se você pode ir nessa empresa, visitar essa empresa, você se sentir lá, imaginar você todos os dias acordando, indo a essa empresa, voltando, almoçando em locais próximos. Você precisa fazer o processo para que seu cérebro aceite, porque não existe mentiras, verdades. O cérebro simplesmente traz essa informação e ele aceita como verdade. É como um filme que a gente assiste de terror e depois a gente fica sonhando, tendo pesadelos, porque a gente entrou nessa informação dentro do cérebro. E qualquer coisa, uma novela, qualquer coisa, tantas pessoas assistem muitas coisas e depois isso se repete na vida dela, porque ela assistiu tanto aquilo que aquilo ficou como no inconsciente, fazendo parte dela mesma. Então, se eu quero me comportar, então como você se vê? Se você fosse uma pessoa que tivesse muito dinheiro e você não tem no momento, e você fosse como ela, aí você diz, mas eu não tenho roupa apropriada, ou eu não tenho dinheiro para comprar o que eu quero comprar. Não é isso. É se sentir tendo, mesmo sem ter. É exatamente isso. É quando eu quis mudar a situação do meu filho e eu não ficava me preocupando como ele estava nesse momento. E nem ficava dizendo aos outros o que eu estava fazendo. Eu simplesmente aceitei que ele estava bom. Eu ficava feliz, mesmo não vendo o resultado logo de início. Então, mesmo que acontecesse algo que não aconteceu, mas que de repente ele tivesse alguma recaída nesse processo que eu estivesse fazendo, eu não iria nem ligar, porque ainda é as cenas passadas. Entendeu? O cérebro da gente tem um retardo para poder acontecer da própria imaginação. E aí você tem que entender, eu sou, como é que eu quero ser? Como é que essa pessoa que tem muito dinheiro, que trabalha naquela empresa, se portaria? Como ela que se comportaria? Como é que ela agiria no dia a dia? Como ela pensaria? Como ela iria falar? Tudo, gente, você tem que especificar exatamente como você quer ser para se tornar aquilo. Se você ver uma pessoa que você queria muito e você gosta do comportamento dela, você comece a observar como ela se comporta para se comportar da mesma maneira. E aí você vai começar a se olhar no espelho e se ver diferente. Nesse espelho, você vai se ver exatamente como você quer
Não importa como você se enxerga aqui, mas você vai se ver do jeito que você quer. E aí é nesse processo que você começa a trazer esse esse comportamento e a pessoa que você quer se tornar. Na saúde, na questão da saúde, e isso, gente, é uma identidade. Quando você tira os padrões que você já se acostumou, porque você vive nos padrões da sua vida da infância, e aí você criou comportamentos a partir disso, e essas informações elas sempre estão sempre replicando. E aí você, se você criar as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, você só vai repetir esses padrões. Então você precisa mudar exatamente a sua identidade a partir de novos padrões. E o cérebro nunca vai dizer não, ele sempre diz sim. E só que você está tão acostumado de se comportar da maneira que você está nesse momento que você vai ficar oscilando. Então, tem que começar a trabalhar essa questão dessa consciência e dessa nova identidade. Na saúde, é como eu falei, se você não tem um corpo que você quer e você quer ter aquele corpo mais saudável, com mais energia, ter vontade de fazer alguns esportes, e você não tem essa capacidade, mas você se imaginar indo, mesmo não indo, imaginar-se se alimentando bem, ficando feliz com isso, olhando no espelho e se vendo magra, magro, e aí você você agradece todos os dias, nossa, eu tô com meu corpo maravilhoso. Você faz isso, a ciência já prova isso. Muitos jogadores de basquete, de outros atletas, eles imaginam fazendo é, é, fazendo os gols, ganhando a competição, porque eles já estão ali e ele fica naquela alegria, naquela adrenalina, feliz que está acontecendo aquilo. E eles conseguem até os músculos, eles são trabalhados só na questão do pensamento. Então, se seu pensamento muda seus músculos, como não mudaria a questão de você trabalhar a questão do corpo físico, a questão de se alimentar melhor, a questão da consciência que você está trazendo para você. Você está trazendo essa identidade para você. E, por final, um relacionamento. Se você quer uma pessoa que gosta de você, compartilha com você, você imagine essa pessoa, mesmo que você esteja com alguém ou você não estando, você imagine alguém e não precisa ficar procurando um rosto, mas você sendo amada, você feliz. Você não precisa nem imaginar uma pessoa, você vendo o corpo dela, mas, por exemplo, uma mão dando a você, botando aliança, você casando, você indo para um hotel, você aproveitando momentos, tudo que você imaginar é possível. Então você vai fazendo sempre esses caminhos para que isso nas suas sinapses, nas suas informações neuronais, elas vão se adequando a essas imaginações e isso vai trazer, porque o seu cérebro vai buscar exatamente aquilo que você foca. Tudo que você foca acontece. E mesmo você vendo coisas acontecerem e isso oscilar, tipo, bem que eu sabia que isso não ia acontecer, você diz, epa, pode sair daqui, dá um nome para isso, você pode dar segundo nome, olha, você está errado, a minha vida já mudou. E aí você cancela com Hélio Couto fala cancela, está cancelado esse pensamento. Eu jogo esse pensamento, isso não sou eu. E aí você começa a trabalhar essa questão de consciência. E aí você vai tanto se comportar, como pensar e como agir. E suas emoções vão se adequar a exatamente como você se sente. Se alegre antes mesmo de você ter os seus sonhos acontecerem. E em pouco tempo isso acontecerá. Se eu conseguir, você também consegue. Diz aí, qual é o seu sonho que você quer mudar? Comenta e manda esse vídeo para alguém que quer mudar e que com certeza, em poucos momentos, ouvindo isso, você vai conseguir. Você vai
com certeza, ser exatamente quem você quer. Beijo, tchau, tchau, dá um like.